Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com a nossa programação de 9 de maio, sexta-feira. Hoje precisamos entender alguns pontos, aqui na nossa previsão do tempo, principalmente porque ontem, a gente teve a atualização ali do NOAA em relação às condições, se vamos ter El Niño, né, Laninha, se vai ser um ano de neutralidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos entender também, né, as condições lá para o Rio Grande do Sul. A gente vem falado nos últimos dias aqui que teria uma condição de muita chuva lá. Essas chuvas estão acontecendo. A gente já está recebendo aqui na nossa redação relatos de problemas acontecendo lá, né? Já tem alguns desastres, infelizmente, voltando a acontecer lá no Rio Grande do Sul. É sempre muito triste quando a gente recebe esse tipo de relato, mas a gente precisa entender o que está acontecendo e como serão os próximos dias. Para isso, estou aqui com Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Edson. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Bárbara, vamos por partes aí nos assuntos. Começando pela Vamos. atualização do NOAA. Ah, que atualização, o que essa atualização traz de novidade, o que traz de diferente e o que a gente pode analisar a partir dessa última atualização do NOAA? Legal, Edson. Acho que essa atualização, ela só reforça o cenário que já vinha se construindo, né, ao longo dos últimos meses. Nós tivemos aí o ano passado todo marcado por uma previsão de laninha, né, uma laninha de relativa intensidade, né, na verdade, e que não se consolidou, né? Os oceanos de fato esfriaram com bastante intensidade no final do ano passado, mas logo a gente teve uma volta, né, a temperaturas mais dentro da normalidade. E isso já estava sendo previsto desde o início do ano, né, que de fato essa laninha não ia se consolidar da forma, né, tradicional de ter 5 trimestres móveis nesse cenário que gerasse as mudanças globais que se espera de uma laninha. E isso não aconteceu. E agora nós estamos caminhando para esse cenário cada vez mais de neutralidade. Mas, melhor dizendo, nós já estamos dentro desse cenário. Quando a gente olha essa imagem que eu trouxe para vocês, o que ela é, né? Eu sei que sempre tem gente nova aqui, então só para reforçar, é como se fosse um raio-x da temperatura da superfície do mar em todos os oceanos do planeta, mas a gente foca sempre aqui nessa região onde eu estou indicando o mouse, porque é ali que se mede, na posição 3,4 mais especificamente, que se mede a condição do El Niño e da Laninha, que é essa variação. Então, esse raio-x ele mostra onde está azul, quer dizer que as águas estão mais frias do que a média histórica para aquela região, e onde está amarelo, a vermelho, quer dizer que essas águas estão mais quentes. E quando a gente olha, né, quem acompanha aqui há bastante tempo vai lembrar que quando nós olhávamos isso lá em janeiro, dezembro de 24 de janeiro, toda essa posição aqui que eu estou mostrando com o mouse estava um azul intenso. E ao longo dos meses isso foi se dissipando e agora a gente tem um cenário, claro, algumas regiões, como eu estou mostrando aqui, estão mais frias. É difícil a gente ter uma normalização de todas as áreas. Existem variações, elas são naturais do sistema. Mas quando a gente faz a medição consolidada dessa posição, nós estamos caminhando para uma neutralidade. Então a gente tem águas mais quentes do que antes, né, nos meses anteriores, algumas águas frias que não são suficientes para manter esse oceano na condição de mais frio, que é uma condição de laninha, assim por dizer. Quando a gente olha aqui essas medições, né, então esse aqui, só para reforçar, o raio-x do dia 7 de maio. Eles atualizam a cada 2 dias. Hoje ainda não entrou atualização, talvez entre amanhã. Aqui é uma medição desde o início ali de fevereiro, que se mede, eu pego desse site do Tropical Bits, do pesquisador Levi Cohen, tá? E ele vai pegando essa medição, que é do próprio NOAA mesmo, ele só mostra como que se comportou essa temperatura dia a dia. Então, nós tínhamos fevereiro com uma anomalia significativa, de menos 1 grau abaixo da média. A gente sabe que isso já começa a caracterizar uma laninha moderada, e se isso se intensificasse, poderia ser uma laninha mais forte. Mas olha o que aconteceu durante o mês de fevereiro e início de março. Essa temperatura disparou, né? Até chegou no meio de março a registrar temperaturas acima da média, né? Uma mudança muito abrupta. Depois caiu, mas a gente vê que ficou nesse patamar de menos meio, oscilando às vezes para cima, às vezes levemente para baixo. E a partir de abril, principalmente, esse aumento começou a ser mais moderado e gradativo. Tanto que agora, né, essa atualização aqui tem o dia 9 de maio,
nós estamos exatamente na temperatura que o oceano se comporta normalmente para essa época do ano. Ou seja, nós temos nada de variação acontecendo na temperatura nessa medição. E é isso que nos caracteriza esse cenário de neutralidade, né? A neutralidade é quando a variação, tanto positiva, mais meio, ou negativa, menos meio, é pouco intensa, né? Não é o suficiente para gerar impactos na mudança da direção dos ventos alísios, na circulação atmosférica, que é o que gera todas aquelas mudanças no clima que a gente escuta muito falar da Laninha e do El Niño. Então, essa atualização do NOAA, além de nos trazer, né, para esse cenário agora do consolidado de fevereiro, março, abril, já indicando tudo isso que eu mostrei para vocês, esse aumento gradativo de temperatura, quando a gente olha o consolidado de fevereiro, março, abril, ainda é negativo, mas já é 0,2 graus acima do que observado no trimestre anterior e 0,4 acima do observado no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. Ou seja, nós estamos vendo esse caminho de aproximação da normalidade. E nós também temos, né, além do que está acontecendo, tudo isso é relatando como que está a condição agora, mas nós também temos as projeções, modelos que tentam prever o que pode vir a acontecer nos próximos meses. E sempre aquela máxima da previsão. Quanto mais próximo de quando ela está sendo feita, maior é a probabilidade de assertividade. Né? Conforme a gente caminha para mais distante, menos assertiva essa previsão vai ser. Isso serve para previsão do tempo, previsão climática. Quando a gente fala de clima, a gente tem que levar isso em consideração. Então, quando nós olhamos as projeções, aqui é um consenso, a gente pega isso do site do IRI, da Universidade de Colômbia, mas é um consenso junto com o NOAA, o CPC, que mostra que para nós, o trimestre maio, abril, março, abril, maio, desculpa, né, ele ainda é atualização de abril, não chegou a atualização de maio ainda, né? Esse foi a emissão de abril deles, mas pouco vai mudar, vendo o que a gente está observando dos padrões. Tinha 100% de chance, quase 100%, né? Porque no clima a gente nunca fala em 100%, mas 99,9% de chance de fechar numa neutralidade. E conforme a gente vai avançando, né, até porque esse trimestre ainda não fechou, porque ele engloba maio, então ainda é uma previsão. Quando a gente avança para abril, maio, junho, julho, sempre focando no mês central aqui, né, então maio, junho, julho, agosto, assim por diante, nós vemos que pelo menos até agosto, a probabilidade de permanecer uma neutralidade, ela é superior a 50%. Ela vai cair com certa intensidade? Vai, por conta, como entendo, a previsão vai perdendo, né, a confiabilidade e a assertividade conforme a gente avança. E nós vemos que mesmo assim, mesmo caindo um pouco essa probabilidade, tendo outras participações aqui, depois a gente comenta um pouco sobre isso, predomina até dezembro uma probabilidade superior a 40% aqui no mês de dezembro de permanecer uma neutralidade. Então, isso corrobora com o que a gente tem visto em outros modelos. Quer dizer que este ano, muito provável, a gente tenha um cenário neutro de clima. Ah, Bárbara, mas aqui eu estou vendo nessa imagem que a laninha está ganhando força. De fato, entre os dois fenômenos, né, então a gente tem neutralidade, laninha e El Niño. Entre El Niño e laninha, a gente vê que quem mais ganha força, de fato, é a laninha, o que nos diz que a maior probabilidade continua sendo neutralidade. Mas, por enquanto, a tendência é uma neutralidade com anomalias negativas, podendo sim existir uma possibilidade de laninha, mas ela ainda não é a possibilidade predominante, tá? Claro que isso vai sendo atualizado, e lembrando que isso ocorre ali nos meses de outubro, novembro, dezembro, uma previsão muito distante para nós, né, com alta chance disso mudar ao longo dos meses, né? A gente tem dois tipos de atualização em relação a esse fenômeno, inclusive. Esse consenso é com os consensos dos pesquisadores dessas instituições. A gente tem uma atualização mais no começo do mês, que agora vai ser lançada, se eu não me engano, na próxima quinta-feira, que normalmente é só um modelo puro, e às vezes ele é um pouco mais drástico, então a gente tem que ir acompanhando todas essas atualizações para entender quais são os destinos, né? Mas o ponto que eu gosto de reforçar aqui sempre é que quando a gente fala de neutralidade, a gente tende a, na nossa cabeça, considerar que neutro é normal, né? E são duas coisas diferentes. O neutro é normal quando a gente está falando em relação à variação da temperatura, né, do oceano. De fato, se está numa característica neutra, nesse intervalo de neutralidade, a gente pode considerar que a temperatura está dentro ou próximo do normal. Mas em relação ao clima, não quer dizer que o clima vai ser dentro do normal. Quer dizer que um grande fenômeno, que é o El Niño Oscilação Sul, não vai estar interferindo nas condições climáticas do Brasil aqui no nosso caso, da América do Sul, seja o que for.
tá? Mas que a variabilidade climática, ela depende muito além do El Niño Oscilação Sul, né? Não que ela independe. Nesse caso, sim, né? Mas tem outras condições acontecendo, como a gente sempre comenta aqui. Outras temperaturas oceânicas, como no Atlântico Sul, Atlântico Tropical, zona de convergência intertropical, formação de frentes frias, né? Oscilação decadal do Pacífico, oscilação antártica, oscilação de Madden Júnior. Então, a gente tem que ficar muito atento para não fazer esse julgamento de que neutralidade é normalidade. Para nós, isso é bom em relação aos extremos, né? Vamos passar aí os próximos meses sem aquele risco de extremo frio, como normalmente está associado a uma laninha. Se isso caminhar neutralidade até o início da primavera, do verão, ajuda também a gente não ter chuvas muito intensas e também muita falta de chuva, dependendo da região. Né? Os extremos eles tendem a ser menos intensos, mas não impede que ocorra um vídeo que nós vamos falar daqui a pouquinho em relação ao Rio Grande do Sul, né? Porque é uma outra formação de uma frente fria que independe desse cenário, né? A neutralidade não está normalizando necessariamente essas chuvas intensas. Bom, sei que eu falei bastante, mas é legal a gente ter bem conceituado esse fenômeno e o que significa a neutralidade. Muito bem. Agora a gente parte, já que você comentou, né, já vamos falar sobre essas condições do Rio Grande do Sul, porque a gente se preocupa, né, pessoal? A gente vem comentando há exatamente um ano atrás, ah, a gente teve grandes problemas lá no estado do Rio Grande do Sul. O Lago Guaíba atingiu o seu maior nível há mais ou menos um ano atrás. Ou seja, se para a gente que está longe já dá um ponto de atenção, a gente já fica preocupado, a gente fica imaginando para esse pessoal que mora lá no estado, né? A gente tem acompanhado aqui diariamente no Bom Diago, nas nossas notícias, enfim, o quanto os produtores rurais do Rio Grande do Sul ainda tentam se recuperar do que aconteceu no ano passado, né? Ainda não está recuperado. A parte financeira dos produtores rurais ainda está em andamento, não foi definido. Então, quando a gente vê essas condições de chuva muito fortes, a gente se preocupa e se preocupa muito, principalmente lembrando, né, que essa safra atual já é uma safra frustrada, a safra de verão já foi frustrada, a gente começa a olhar para essa safra de inverno lá do Rio Grande do Sul. Então, olhando para o Rio Grande do Sul nesse momento, quais as informações a gente pode trazer, Bárbara? Perfeito, Edson, de fato, né? Foi um ano de muita irregularidade, onde deixou a desejar a quantidade de chuva quando era necessário, né? Mas a gente sabe que é uma região que ela tende a ir para extremos, né? Tanto que é muito influenciada pela Laninha, pelo Laninho, e mesmo em cenários neutros, a gente pode ter essas formações. O que nós temos agora previsto para as próximas 24, 48 horas? É uma frente fria intensa que vem aí do norte da Argentina, pegando também parte mais sul do Paraguai, que vai trazer volumes significativos de chuva. Isso combina com algo que também aconteceu no ano passado, né? Não quer dizer que vai ser igual ao ano passado, mas uma condição semelhante de que, quando a gente olha aqui a nível Brasil, nós temos um bloqueio atmosférico muito forte atuando na região central, nordeste do país. Isso faz com que essa chuva que vem com uma grande intensidade não tenha para onde passar, né, extravasar. Ou seja, ela fica concentrada no estado do Rio Grande do Sul e alguns estados do sul do país, né, algumas regiões de Santa Catarina, apesar de volume menor. Então, faz com que esse volume intenso de chuva se concentre em uma área muito pequena, tá? Isso é semelhante com o que ocorreu no ano passado. O que nós observamos? Ano passado, vinha já de volume considerável de chuva, essa frente persistiu, né? Eu lembro de ver muitas notícias e acompanhar também aqui nos modelos que depois do grande desastre ainda tinha muita chuva prevista, isso dificultava, né, a recuperação e a regularização das condições. Ao que tudo indica, nesses próximos dias, a tendência é essa frente ela ser intensa, pode gerar algumas condições críticas, tanto que o próprio IMET já emitiu alerta de risco severo, a Defesa Civil também para algumas regiões, mas o que tudo indica vai passar de forma rápida. Eu vou até passar aqui para vocês verem a previsão focada aqui no Rio Grande do Sul, depois a gente comenta a nível Brasil. Né? Então, como eu falei, ela entra aqui, né, pelo norte, nordeste da Argentina, sul do Paraguai, com intensidade, essas áreas em cinza, o que significam para nós? Que em 24 horas nós podemos ter chuvas aí de 125
essa área até mais escurinha aqui, próximo ao oeste do estado, até acima de 200 milímetros. Isso, de fato, é um volume muito significativo em 24 horas. Então, toda essa região aqui, oeste central do estado, está em alerta, porque a expectativa é de chuvas de 70 até 200 milímetros, a depender da região. Apesar de chover no estado todo, essa região é a região que vai receber esse volume mais significativo de chuva. Conforme a gente avança, né, as horas, você vê que essa chuva, ela passa, né, ela caminha em direção à região centro, norte, nordeste do estado, mas já com menos intensidade e dissipa para o oceano. Né? Então, a gente ainda está na previsão do dia de amanhã, né, mas agora por volta ali do meio-dia, essa chuva já some grande naquela intensidade, né? A gente ainda tem volumes significativos de chuva, mas em condições mais moderadas. E conforme a gente avança, ó, quando a gente chega nas próximas 48 horas, nós vemos que essa chuva já some, né? Então, não quer dizer que não vai causar o estrago, que é de fato um volume muito significativo em pouco tempo, mas aquela recorrência de chuvas que não deixam a situação se regularizar, pelo menos por enquanto, nas nossas previsões, nós não observamos isso. Essa chuva avança, né, para outras regiões do sul, do sul, sudeste, mas aí perde bem essa intensidade, essa frente, né? E aí, conforme a gente vai avançando, as próximas 72, as próximas 96, 120, 144 e 168 horas, é um cenário de total estabilidade, né? Então, isso nos dá um pouco mais de conforto em relação a que vai passar, vai ser intensa, pode gerar danos, é realmente preocupante, ainda mais nesse marco de um ano, né, da tragédia do ano passado. Mas, por enquanto, né, a gente sempre tem que falar isso também em relação à previsão do tempo, ela é móvel, né? A gente está falando aqui de uma condição instantânea, é importante acompanhar, e eu sei que Notícias Agrícolas faz esse trabalho muito sério, né, de trazer atualizações do clima constantemente, isso é muito importante para o monitoramento. Então, por enquanto, esse cenário, esse cenário de estabilidade que sucede essa frente fria, ele traz um certo alívio. Depois a gente vê uma formação de uma frente, né, mais aqui para baixo, abaixo do Uruguai, mas ainda não gera nenhum alerta para nós, está distante, tá? Então, de fato, temos bastante chuva. Isso pode vir também seguido de uma onda de frio, né? Até trazendo aqui rapidamente, né, para a nossa discussão, né? Os dias sequentes ali de uma frente fria é comum vir uma onda de frio, né? Uma onda pós-frontal que a gente fala, que vai baixar as temperaturas. Lembrando que ainda são quedas de temperaturas outonais, né? Nós estamos aí ainda não no inverno, né? Um pouco distante do inverno. A gente pode ter risco de geada em algumas regiões de maior altitude aqui no Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, algumas áreas do sul aqui também, né? Não do extremo sul, mas essa região aqui indicada em roxo, que pode ter temperaturas abaixo de 6 graus. De 6 a 2 a gente já fica em alerta, mas sabe que depende muito também da condição de altitude. E outro ponto que também pode favorecer a ocorrência dessas geadas é essa estabilidade que se abre após a frente fria, porque a gente sabe que para ocorrer a geada não basta só a temperatura baixa, mas a gente precisa ter céu limpo também, que é o que a previsão indica para nós. Né? Então, esse alerta de geada para essas duas regiões específicas não pega uma condição generalizada, a gente vê que grande parte do estado fica com as mínimas aqui entre 10 a 14 graus, o que é bem razoável, né, para essa época do ano, mas só trazendo esse alerta para algumas regiões mais específicas, tá bom? Vamos ficar na expectativa de que seja realmente uma chuva pontual, que traga um volume, vai gerar algum tipo de desconforto, porque a gente sabe que esse volume em excesso, ele nunca é bom para a agricultura, né? Seja onde for, ele não vai ser muito bem aproveitado, era muito melhor que essa chuva se distribuísse de forma uniforme, né? Mas não é esse o caso, mas a gente fica aqui na torcida para que seja uma chuva pontual, passe de forma rápida e que essa previsão se confirme, que a gente tenha aí um cenário de estabilidade e recuperação rápida. Exatamente. E continuaremos acompanhando aqui, tá, pessoal, essas condições diariamente. Então, inclusive quem tiver aqui no chat, tiver alguma notícia, quiser compartilhar Sim. informações, o nosso chat é aberto, pode compartilhar e colaborar aqui com a gente, tá? Uma outra condição, Bárbara, a gente comentou ali para o sul do país, porém existe uma outra condição que é o total inverso que está acontecendo no Brasil Central, né? A gente vê que as chuvas não aparecem mais no Brasil Central, ah, Sudeste também, partes do Nordeste, enfim, tem toda uma região ali
que a gente não vê praticamente nebulosidade acontecendo, previsão de precipitações, enfim. O que acontece nesse Brasil central que está dando essa condição, né, dessa estiagem? A gente sabe que a gente já está no outono, ou seja, é normal as chuvas diminuírem, mas realmente não aparecer nada né, de previsão ali de precipitações chama atenção, né? O que acontece nessa região? Perfeito, Edson. Você trouxe o ponto que era o que eu ia mencionar mesmo. Já está caminhando, né, para esse cenário de iniciar o período seco em algumas áreas, mas para além disso, né, ainda se espera alguma chuva no mês de maio. Algumas regiões, como Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, receberam algumas chuvas mais significativas no finalzinho do mês de abril, né, o que salvou também, porque o mês de abril já tinha sido abaixo da média em algumas regiões, mas também foram chuvas intensas e pontuais. E agora o que nós temos aqui, onde nós vemos essa área em branco, é a instalação de uma área de alta pressão. A alta pressão é o que a gente conhece popularmente como bloqueio atmosférico. Né? Ela gera uma condição de bloqueio que afasta as nuvens de chuva e também faz com que as temperaturas se elevem. Então, a gente tem uma característica muito clara, que é do tempo firme, estável, né? Quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando de tempo aberto, e seco, e também quente. Né? Então, é essa a expectativa que nós temos aí para a próxima semana em relação a essa região, toda essa região aqui que está em branco. O que preocupa, né? Porque a gente sabe que tem segunda safra ainda em fase de enchimento de grãos. Então, para essas culturas, essa condição seca mais severa, né, que a gente pode até chamar de veranico nessa época do ano, para quem teve um plantio um pouco mais tardio, pode preocupar, né? Pode ter uma quebra de produtividade em relação a isso. A gente sabe que para algumas culturas como café, cana, acaba sendo até um pouco mais favorável nessa época, pensando em maturação, né, o início da maturação, mas preocupa, porque de fato não tem nenhuma previsão de chuva, né, um período aí de 7 dias, que já vem aí de alguns dias, né, então mais de 7 dias de total estabilidade. A gente sabe que isso nunca é bom, porque as reservas de água no solo começam a cair de forma drástica, né? Então, da mesma forma que a gente tem essa frente atuando com bastante intensidade no sul do país, a gente tem um bloqueio atmosférico que se instala, o que pode prejudicar essa distribuição desde o Mato Grosso do Sul até estados como Piauí, Maranhão, os demais estados do Nordeste também, quando a gente pensa em Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Pode ter algum tipo de chuva na faixa mais litorânea, nessa faixa leste, principalmente na Bahia. Né? A Bahia tem recebido algumas frentes que atuam desse desprendimento das ECIT, traz uma frentezinha, mas também fica muito concentrado aqui no sul da Bahia, nas regiões mais litorâneas mesmo. Então, a gente tem aí esse cenário mais preocupante. Quando a gente olha mais extremo norte, né, falando aqui dos estados do Amapá, Roraima, Amazonas, até são esses estados, né, até uma parte aqui do Maranhão, a gente pode sim ter algum tipo de chuva mais intensa, porque a Zecite ainda está atuando, né, nessa época do ano ela começa a se deslocar a norte, por enquanto está demorando um pouco mais, mas a gente até vê que algumas regiões, né, como o sul, o sudeste do Pará, o Tocantins, o próprio Maranhão, Piauí já começam a diminuir esse volume de chuvas também. Em parte por decorrência das ECIT e em parte também pela atuação dessa área de alta pressão. Muito que bem. Vamos começar aqui então com a participação de quem está com a gente aqui no chat. Vamos passar a vinheta. Bom, nosso amigo José Pereira, lá de Ouricuri, em Pernambuco, ele comenta, né, que as temperaturas lá estão mais amenas, tem até uma neblina que aparece lá para a região dele. As vacas estão conseguindo até pastar melhor, né, estão mais felizes com essa temperatura mais tranquila. E até mandou um abraço aqui para a gente, ele está sempre aqui com a gente. Né? Vamos dar esse olhar para Pernambuco, lá em Ouricuri. Vamos sim, sim. De fato, né, a gente teve uma redução nas temperaturas nesses últimos tempos. A tendência é agora, esse aumento acontecer de forma mais gradativa, né, o tempo seco, quando a gente olha aqui a previsão, né, pegando agora a tarde de sexta-feira, sábado, domingo, sempre olhando aqui tanto o modelo dos GFS quanto o CMWF, que é o que a gente sempre foca, né, a gente tem um tempo mais estável durante o final de semana, as temperaturas começam a aumentar um pouquinho, né? Então a gente já vê temperaturas de 31 graus, segundo a CMWF. O NOAA, o GFS, sempre joga um pouco mais para cima essa temperatura, sempre tem uma diferença significativa, então ele está apontando já para uma previsão de 34 graus. Pode ter alguma precipitação ocorrendo no início da semana que vem,
né? Principalmente aqui o modelo europeu, esse WF traz chuvas significativas na segunda-feira e na terça-feira também um volume um pouco mais baixo. Na Esther cai um pouquinho a temperatura na terça-feira, na quarta também a gente tem as temperaturas aqui entre 29 e 30 na quinta. Então, de fato, essas temperaturas mais amenas, elas persistem. Pensando no Nordeste, né, que normalmente a gente tem temperaturas bem elevadas, de fato, esse cenário, ele oscila, mas persiste de temperaturas um pouco mais baixas. O modelo também segue indicando possibilidade de chuva mais para o final da semana, né? Então, a gente tem uma chuva ali concentrada na segunda e na terça-feira, depois retoma uma chuva prevista aqui na sexta-feira, dia 16. No sábado também o volume um pouco menor. Então, apesar desse cenário de estabilidade, né, tem algumas precipitações sendo previstas ali para a região de Aripuí. E a temperatura, de fato, tende a permanecer aí como ele reportou para nós, de mais amenas e mais proveitosas aí para o gado e para outras funções também. Nossa próxima participação é da família Burgel, eles são lá de Cidrolândia, lá do Mato Grosso do Sul. Eles perguntam sobre as chuvas. Se eu não me engano, me corrijam aí, família Burgel, eles haviam comentado em algum chat anteriormente que eles estão nessas condições de plantio mais tardio nessa região do Mato Grosso do Sul. Até a gente chegou a comentar, né, essa preocupação de quem plantou um pouquinho mais tarde pode trazer algumas condições preocupantes. Se eu não me engano, pessoal, acho que essa região de Mato Grosso do Sul tem essa condição. Qualquer coisa, a família Bujal me corrija, mas eu sei que tem uma parte lá do Mato Grosso do Sul que foi um pouquinho mais atrasado, né? Como que ficamos lá em Mato Grosso do Sul, Cidrolândia? Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Nós vemos que, principalmente nessa sexta-feira, né, entre sexta e sábado, a gente pode ter alguma precipitação ocorrendo, até como uma atuação dessa frente fria, né, que traz um pouco de precipitação ali no estado, mas um volume baixo, que a gente está falando em torno aí de 10, 15 milímetros entre sexta e sábado. As temperaturas permanecem mais amenas, né, nos próximos dias, a gente vê que as máximas aqui giram em torno de 25, 26, 26 também na segunda, mas a partir de domingo, aquele cenário de estabilidade que é válido para o Rio Grande do Sul, é válido para todo o Centro-Sul, né? E nós vemos que a partir de domingo a gente não tem mais previsão de chuva ali na região, né? Aqui para Citrolândia, conforme a gente vai avançando, então sábado, dia 17, domingo, segunda, terça, nossa previsão, então até sexta-feira, dia 23, nós não vemos cenários aí de precipitações significativas atuando, né? Bem em linha com o que nós vimos ali nos mapas do INMET, tá? Então, se nós tivermos alguma chuva, essa chuva vai se concentrar agora nas próximas 24 horas, e depois disso, essa estabilidade persiste, tem um pouco temperaturas mais amenas em decorrência da época do ano, mas também, se persistir por muito tempo esse cenário seco, as temperaturas também tendem a aumentar, né? Então, isso acelera aí a perda de água no solo e deixa a condição de déficit hídrico mais crítica ainda, tá? Então, ali para a região, esse é o cenário da previsão do SMWF. Ele até confirmou aqui, ó, que as áreas estão realmente mais tardias, está florescendo agora, lá para a região, né? E comenta, até complementa aqui, ó, de 15 a 20 milímetros, salva as lavouras, né? É um momento crítico, né? Florescimento, né? O Sim, apendoamento ali do milho, enfim, momento muito crítico. Então temos aí essas sim, informações para os próximos dias. exato. Bom, vamos para as próximas participações aqui, né? Estamos com a Eliana e com o Ricardo, eles são ambos de São Paulo. A Eliana pergunta, ela não disse a cidade exata, ela pede Noroeste Paulista. A gente vai eleger uma cidade aqui para você, Eliana. Se você quiser outra cidade, é só comentar aqui. Vamos lá para Araçatuba, dar uma olhadinha. Ali acho que o cenário também é de estabilidade, né, como esperado. Nós temos aí, entre hoje e amanhã, poucas previsões. Amanhã à noite pode ter um volume, mas quando a gente soma aqui, né, esse montinho aqui de chuva que nos dá 3, 4, 5 milímetros no máximo, né, então pouco significativo entre sábado e domingo, né, então a gente tem esse cenário, mas aí depois, a partir disso, a atuação do bloqueio persiste, traz aí, e até essa chuva também pode estar relacionado a essa frente, né, que acaba gerando alguns desprendimentos,
A gente vê alguma movimentação em algumas áreas de São Paulo, mas não o suficiente, né? Porque grande parte daquele volume intenso de chuva se dissipa para o mar, né? Para o Atlântico. Então, o que vier vai ser bem, um volume bem baixo. E aí, conforme a gente avança na nossa previsão, né, durante a terça, dia 13, quarta, toda semana que vem, o início da próxima, o cenário é de tempo estável. Um outro ponto que nós observamos é que semana que vem a temperatura ainda fica ali entre 28, 29, mas com esse tempo seco persistindo, a gente começa a ver um aumento na temperatura. Olhando aqui o modelo do CMWF, já chega para 30, depois 31, 32, 33. Né? Então, além de persistir o tempo seco, e realmente é o que nós esperamos, e não só para a região de Araçatuba, né, como o Noroeste Paulista, é uma condição mais generalizada, né, com pouca possibilidade dessas chuvas isoladas, porque o tempo vai estar muito firme, seco, e a temperatura tende a se elevar nos próximos dias, principalmente na segunda semana de previsão. Ela até chegou a comentar aqui que ela está em Jales, mas a gente já sabe então, né? Você comentou Ali, aí, a região inteira vai estar mais ou menos parecido com essas condições, né? exato, sem nem estar tão longe, né, de Araçatuba. Razoavelmente perto. Vamos ali para a próxima região de São Paulo que comentam aqui, né? Não, antes do Jackson, é o Ricardo Bueno. Ele pergunta lá para Jaboticabal, São Paulo. Jabuticabal. Eu acho que não vamos ter muita mudança nas nossas previsões, né? Eu acho que ali a região até não tem essa previsão de volumes relativamente significativos entre o sábado e o domingo. Pode ter alguma coisa ocorrendo no domingo, mas a previsão é de volume muito baixo. E só o modelo europeu, que acho que nem soma 1 milímetro aqui, né, na previsão, a gente nem pode considerar uma chuva agronomicamente relevante. A tendência é exatamente o que a gente estava observando. Tem que permanecer seco e ao longo da semana que vem, essas temperaturas começam a subir, né? A gente tende a ter uma temperatura um pouco mais amena, até por conta dessa onda de frio, que pode refletir, ainda que em menor intensidade, no estado de São Paulo. Mas aí, a partir da semana que vem, as temperaturas tendem a se elevar, a gente começa a ter temperaturas mais altas. Claro, dentro da nossa realidade de outono, né? Então, 30, 32 no máximo, mas tempo completamente estável. Vocês veem que aqui nessa última linha, quando a gente olha a chuva, não aparece absolutamente nada para nós. Então, bastante sol, né? Então, tempo aberto e sem previsão de chuvas também para a região de Jaboticabal. Agora vamos lá, agora sim, vamos lá para o Jackson Teixeira, de lá de Guanambi, na Bahia. Ele comenta que tem bastante vento lá, mas ele pergunta aqui para as condições climáticas. Guanambi, Sim, Bahia. vamos lá. Guanambi. Guanambi, a gente vê a velocidade do vento realmente um pouco mais elevada, mas em relação à precipitação, pode ter algum volume ocorrendo nessa tarde, mas muito pouco, né, que está indicando 1,6 milímetros às 15 horas, e a partir de então, uma estabilidade, alguma coisa na terça-feira também 1,3, também pouco relevante, né, e o cenário de estabilidade persiste até porque ele está fora daquela zona de possibilidade de precipitação. Até quando a gente olha aqui, né, a gente vê que algumas regiões aqui mais ao leste, mais litorâneas, até recebem um volume atualmente, no momento atual, mas como ele já está indo mais em direção ali ao oeste, né, sudoeste da Bahia, isso acaba fazendo com que a gente não tenha tanta, tanta precipitação sendo prevista ali na região. Né? E conforme a gente avança mais para frente da nossa previsão, então, o início da semana que vem, né, não semana que vem, a próxima, na verdade, na segunda-feira, dia 19 de maio, seguimos um tempo estável e um pouquinho mais quente também, então, sem perspectiva de chuva. Você vê que o bloqueio ele não está sendo localizado, ele está bem generalizado, né? Desde o Mato Grosso do Sul à Bahia, a gente vê um cenário de bastante estabilidade. Nossa última participação aqui é o Cláudio Castelli. A gente pediu para o pessoal do Rio Grande do Sul comentar, o pessoal apareceu, né? Cláudio é lá Legal. de Pontão, Rio Grande do Sul, e pede. Ele comenta, né? Tá chovendo lá, mas vamos dar uma olhadinha para os próximos dias como é que fica lá em Pontão, Rio Grande do Sul. Chat. Então, olha aqui, né? A gente já começa a ver a chuva atuando, né? Então, até antes de falar de Pontão, se ele me permite, né? Só para a gente comentar, ó, os volumes intensos, né? Isso é sempre para essa hora, né? Então, aqui ele está aproximando a previsão das 11 horas.
Então, a gente realmente já tem aqui boa parte da região central com bastante chuva, desde São Luís Gonzaga, Tupaciretã, mas Pontão está um pouco mais a norte do estado, né? Então, se a gente voltar aqui, você vê que a região que é próxima a Passo Fundo, né? Uma região de Passo Fundo, aí por enquanto não tem chuvas intensas, mas vamos ver a nossa previsão. Aí sim, ó, como eu falei, é rápida nessa frente. Então, nessa tarde e noite de sexta para sábado, todos os modelos indicam para nós chuvas intensas aí acima dos 15, 20 milímetros. O modelo GFS traz esse volume muito semelhante ao modelo europeu. Até a gente não fala muito aqui, né, do modelo alemão, mas ele traz uma chuva até mais considerável, de 48, 49 milímetros, né, ocorrendo em pouquíssimo tempo também ali por volta das 18 horas. Então, todos eles corroboram que essa chuva vai acontecer à noite. Então, de fato, nós vamos ter um volume significativo ocorrendo na região ali de Pontão. E depois, também o que a previsão do INMET mostra para nós. Chuva intensa, e aí a partir de sábado, principalmente, já entra um cenário de estabilidade, né? E aí a gente vê que, por enquanto, nós não temos nenhuma frente avançando, pelo menos não até quinta-feira, dia 22, que aí os modelos começam a apontar, ele até vai um pouco mais para frente, né? Se a gente for lembrar que a previsão do INMET, ela vai só até o dia 16 de maio, ela é de 7 dias. Então, a gente vê algum cenário de frente voltando a atuar na quinta-feira, dia 22, mas a gente sabe, principalmente a previsão do NOAA, né, que está trazendo um volume bem considerável de chuvas aqui, ele tende a sempre jogar muito para cima essa chuva no finalzinho da previsão e depois, conforme vai atualizando, essa chuva some. Então, é um pouco cedo para falar que essa chuva intensa vai acontecer lá, mas a gente vê que pode ocorrer alguma movimentação, até porque o SNWF também nos traz previsão de chuva a partir da quinta-feira, dia 22. A gente só não pode ter certeza ainda da intensidade dessa chuva, tá bom? Então, esse é o cenário ali para Pontão. As próximas horas, nessa tarde, ainda pode ser de bastante chuva. Fica o alerta aí, né, para se proteger, para acompanhar essas previsões, mas depois. E a velocidade do vento é um ponto importante também, né? A gente vê que, em média, velocidade de 2 metros por segundo, 3, a partir de 4 já fica uma velocidade intensa. E olha agora, né, no período da tarde, a gente pode chegar a 11, 10 metros por segundo. Então, para além da chuva, o risco de temporal, ele existe. Então, fica o alerta ali para a região, tá? Muito que bem. Bárbara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Perfeito, Edson. Um prazer estar aqui com vocês. Nós nos vemos na próxima. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Vamos ali para os alertas do INMET rapidinho, pessoal, que a gente tem bastante alerta aqui, pegando o sul do país, pegando ali um pouquinho do Mato Grosso. São todos os alertas laranjas, né? Começando aqui, ó, pelo Mato Grosso do Sul, aliás, tá? Desculpa, pessoal, é Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso. Esse alerta para o Mato Grosso do Sul, áreas afetadas, sudoeste do Mato Grosso do Sul, Pantanais, sul mato-grossense, centro-norte de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso do Sul, né? Alerta aí para chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Esse alerta se estende ali para o Paraná, pegando ali, ó, metropolitana de Curitiba, centro-ocidental paranaense, noroeste paranaense, oeste paranaense, sudeste paranaense, norte central paranaense, norte catarinense, centro-sul paranaense, centro-oriental paranaense, sudoeste de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso do Sul. Esse alerta se estende também, né, para a fronteira entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Principais áreas afetadas: área serrana, oeste catarinense, Vale do Itajaí, noroeste rio-grandense, Grande Florianópolis, sudoeste paranaense, nordeste rio-grandense, norte catarinense, sul catarinense, metropolitana de Porto Alegre, sudeste paranaense, oeste paranaense, centro-sul paranaense. Se estende ali também, né, ao norte do Rio Grande do Sul, pega noroeste do Rio Grande do Sul, metropolitana de Porto Alegre, nordeste rio-grandense, centro-oriental rio-grandense, oeste catarinense, centro-ocidental rio-grandense. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Temos também, um pouquinho mais ao sul ali do RS, pegando ali, ó, centro-ocidental rio-grandense, noroeste rio-grandense,
Sudeste Rio-Grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Centro-Oriental Rio-Grandense, Sudoeste Rio-Grandense. Os alertas às vezes acabam se sobrepondo, né, pessoal? Né? O INMET tem esse sistema ponto a ponto aqui, né? Acabam se sobrepondo, né? Principalmente Porto Alegre acaba aparecendo em vários alertas. De qualquer forma, vale aí ficarem atentos em todas essas regiões, procurarem a Defesa Civil, né, o INMET, informações do INMET, do CEMADEM, e vamos se proteger aí nessas próximas horas. Muito bem, pessoal, lembrando que siga o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, um abraço.